Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui nesse momento de comemoração com vocês. Meu nome é Bruna Petito, eu sou de São Paulo, mas falo dos Estados Unidos e estou aqui com os meus parceiros de trabalho. Vem, Nuno. Eu sou o Nuno Guzmão, estou em Lisboa, em Sesimbra, mais propriamente Portugal, e estou a trabalhar em conjunto com a Bruna e com a Chris. And I'm Chris. I'm sorry, I don't speak Portuguese, but Yes. hola. I'm in Deep Cove near Vancouver, Canada. No Canadá, em Deep Cove, perto de Vancouver. Thank you. E é um prazer, a gente vem trabalhando nesse projeto faz acho que mais de 2 anos, e a gente teve a oportunidade de trazer esse curso, esse mini curso introdutório de biotensegridade na língua inglesa já por 2 vezes, então a possibilidade de a gente trazer isso para vocês em português é muito especial. E vem de um trabalho bem engajado e com muito comprometimento com a ideia de criar pontes de acessos, né? Então, não é à toa que não sou só eu e o Nuno, é junto com a Cris, né? Porque a ideia é com que a gente tenha a possibilidade de estudar juntos, de construir uma comunidade e de fazer pontes mesmo com o que vem acontecendo na ciência e o que a gente pode levar e ter oportunidade de ter acesso na língua portuguesa. Então, esse é o nosso grande intuito. Eu penso que a Cris já partilhou no chat para que todos tenham a ligação ao curso aberto. Através desse link, vocês podem gravar no vosso computador, no vosso aparelho, onde estiverem, para aceder diretamente ao curso em português. E quando abrirem a página do curso, não vão ver todos os vídeos e todo o conteúdo do curso, vão ver um primeiro vídeo, uma introdução escrita, um primeiro vídeo respondendo à pergunta desse primeiro vídeo, vocês vão ter acesso ao segundo, terceiro, etc. E vai aparecendo o conteúdo do curso passo a passo à medida que vocês o forem fazendo. Algumas pessoas perguntaram se esse curso seria pago ou se ele seria gratuito. O mini curso de introdução à biotensegridade, ele é um curso gratuito que fala de não só da gente começar a entender sobre as bases e sobre o conceito de biotensegridade, mas também de poder aprender com as respostas de cada um de vocês. Então, vão perceber que quando a gente for respondendo, a gente naturalmente vai tendo a oportunidade de também ler as respostas dos outros, que isso é uma perspectiva e um lugar bem da construção da comunidade de biotensegridade, que é esse pensamento em aprender através de uma comunidade, de escutar as opiniões, informações e o que atravessa de cada um de nós. Então, é um jeito de aprender, talvez que não seja tão familiar para alguns, mas que faz muita diferença dentro desse processo de aprendizagem. E nós gostávamos de. Não sei se tens mais alguma coisa para introduzir já, Bruno, ou se podemos passar. Força? Acho que a gente pode só explicar da discussão depois. O que que você Sim, acha? acho que Depois sim. do final da nossa, então o curso ele vai abrindo os vídeos e vai fazendo algumas perguntas em relação não só o que a gente sabe ou não sabe sobre biotensegridade, mas sobre o que também a gente percebe no nosso corpo. E daí quando a gente chega lá no final, a gente tem a oportunidade de ter um momento de discussão dentro dessa comunidade. Vocês vão ver que vai ter um link para clicar lá e a gente já tem o nosso dia, que é dia 2 2 de fevereiro. será o primeiro encontro Será nosso primeiro encontro. de perguntas e respostas e questões e convívio entre quem fez o curso.
Sim. Portanto, o curso, como a Bruna disse, não é para ninguém ser avaliado em coisa nenhuma, nem responder certo. É para cada um dar a sua experiência, de acordo com o que lê e o que sente, e do lugar de onde vem, quando chega a esta comunidade, partilhar a sua experiência, partilhar as suas palavras. E cada um tem palavras muito valiosas para todos os outros, porque partilha uma experiência que se calhar outro não tinha pensado ainda, e pode não estar 100% correta em termos de biotensegridade, mas está 100% correta em termos da experiência de cada um. E é a experiência de cada um que nós queremos valorizar. Uma coisa que talvez faça sentido nesse momento, e quem quiser ou abrir o microfone ou escrever no chat, é o que faz com que, de alguma forma, a gente queira se aproximar pelo, por toda a ciência da biotensegridade. E talvez contando um pouquinho das nossas histórias, a gente consiga reconhecer o que muda, né, a nossa perspectiva e a nossa atuação, não só profissional, mas pessoal também. E a gente vai adorar com que vocês também troquem um pouquinho e falem um pouquinho da perspectiva de cada um. Talvez eu possa falar um pouco da nossa tríada, da nossa experiência tripartida, minha, tua, Bruna, e da Cris, que vindo de lugares diferentes, encontramos na biotensegridade um ponto comum que respondeu a necessidades diferentes em cada um de nós. Eu posso dizer que, ao encontrar a biotensegridade e este grupo de discussão, de biotensegridade, e percebendo um pouco o que é que este paradigma me diz sobre a natureza da matéria viva e sobre a estrutura da matéria viva, abriu-me uma possibilidade enorme de me permitir a pensar por mim, a acreditar naquilo que eu sinto e naquilo que eu venho experienciando em 40 anos de trabalho, ah, que não era exatamente explicável pela ciência que eu conhecia, e por isso eu não me permitia a pôr nas minhas palavras e partilhar com mais gente, a minha experiência verdadeira, a minha experiência de corpo. Portanto, para mim, encontrar a biotensegridade foi absolutamente libertador. Libertador do meu conhecimento e libertador da minha possibilidade de me apresentar eu ao mundo. Eu penso Lindo. que a Bruna teve uma experiência ligeiramente diferente. Sim. Ah, E sabe uma coisa, enquanto você falava, Nuno, que para a gente é muito natural, né? Mas talvez nem todos vocês tenham conhecimento que esse tipo de encontro, onde aparentemente não tem nenhuma formalidade, né? Ou nada muito diferente, acontece dentro dos estudos de biotensegridade a todo momento. A gente se reúne para estudar juntos, para pensar juntos, para discutir, questionar, praticar, entendendo que essa é a melhor forma da gente entender quem é a gente, né? Para o Nuno foi entender quem ele era na vida e para cada um de nós vai ter diferentes perspectivas. O meu caso com os estudos de biotensegridade, ele surgiu de forma bem familiar com o Nuno, mas com alguns outros pontos. Eu tinha um trabalho já, né? Desenvolvo uma metodologia que chama Inner Balance, e por muito tempo fiquei buscando como eu poderia explicar coisas que aconteciam dentro da minha prática profissional, mas que eu não tinha repertório dentro da perspectiva da biomecânica e desse olhar mais cartesiano. Então, coisas aconteciam, eram percebidas, eram embasadas, mas mesmo assim faltava repertório científico para trazer tudo que eu vinha discutindo, aprendendo e conversando com outros profissionais. Quando eu me aproximei da comunidade de biotensegridade, já estava pensando hoje de manhã, já há quase 8 anos, para mim foi um lugar de entender minha casa. Eu sempre falo que eu me senti em casa quando eu cheguei. Um lugar onde tem uma possibilidade de
aprender em comunidade, que não tem uma hierarquia, nenhum desejo de uma pessoa ser melhor que a outra, e sim um interesse genuíno pela sabedoria de cada um, pelo que cada um tem para oferecer dentro do seu repertório, e mais do que isso, ter a oportunidade da gente pensar o corpo, as relações de uma outra forma. Então, eu falo que a biotensegridade, ela informa todo o meu trabalho, e hoje em dia meu trabalho é baseado na ciência de biotensegridade, mas mudou a forma com que eu me relaciono com o outro, com o mundo, e em qualquer âmbito. E que maravilha a gente poder fazer isso ainda, né, relativamente jovem, tendo um espaço para propagar isso e levar isso para frente. É Cris? interessante. Talvez a Cris, would you like to share your experience approaching biointegrity? How did it change your life and your way of being? I will translate. Okay, thank you. I will say that when I first met biotensegrity, I was teaching yoga and my teacher brought it to us, the concept of both tensegrity and biotensegrity, along with Tom Myers anatomy trains. Quando eu comecei, estava a ensinar yoga e os meus professores trouxeram o conceito de tensegridade, de biotensegridade, dentro do yoga e junto com o conhecimento de Tom Myers. We had a very somatic practice, so it was a practice from inside, and what I learned felt right in my body, and it didn't just help explain what I was feeling, but it also led to more explorations that helped me feel more and more of these tensegral properties that I want to feel, like ease, spaciousness. Tínhamos uma prática muito somática, muito interiorizada, que nos permitiu. Eu não vou conseguir traduzir tudo o que a Cris diz, porque ela fala muito de cada vez. I'm not gonna say everything that you said because No, no, you no, I speak. don't expect you to. Uh, E, esta visão permitiu-lhe sentir todas as propriedades que emergem da prática dela e da tensegridade, como a facilidade, Espaço. espaço. do you want me to say less or in smaller Yes, chunks or please. just okay? Uh, so at the time I was teaching yoga for maybe 20, well, 15, 20 years, and I Estava a was ensinar raising my yoga por children. 20 durante 20 anos e estava a cuidar dos meus filhos, a criar os meus filhos ao mesmo tempo. And I thought I knew more than I actually knew. I didn't know what I didn't know. E eu não sabia o que é que não sabia, de facto. It wasn't so easy to work with the leaders in the field. Era difícil trabalhar com os líderes do campo de trabalho, But in 2015, I went to the Biotensegrity Summit in Washington, D.C. mas em 2015 fui ao Summit, ao encontro de biotensegridade de Washington, D.C. And there I met Susan Lowell de Solorzano, who is still my mentor. E aí encontrei a Susan Lowell de Solorzano, que ainda é a mentora da Cris. And also other leaders in the field, Graham Scar, Stephen Levin. Conheci outras pessoas, o Graham Scarr, o Stephen Levin. And then I realized I really don't understand as much as I thought. E aí eu percebi que de facto não entendia tanto como eu pensava quando já ensinava tensegridade na minha prática. I was very, very lucky because Susan spent hours and hours with me as to educate me as I prepared for training, to teach a training. Ela teve muita sorte porque a Susan passou várias horas a guiá-la e a ajudá-la, a prepará-la para o treinamento de professores que a Cris conduzia. And that was the start of Embodied Biotensegrity, which really is a place where we come together and learn and share our enthusiasm. E esse foi o começo do Embodied Biotensegrity, que é a plataforma de aprendizagem que a Cris é a dona, é responsável, que é um lugar para aprender e trocar ideias, basicamente.
So now not only do I get to hang out with people like Nuno and Bruna and Susan and Graham and all of you on a regular basis, Portanto, agora eu posso contactar numa forma regular e regularmente, no tempo, com pessoas como o Nuno e a Bruna e todos os outros professores e vocês que estão aqui. Tenho esse privilégio. but I get to create a space for learning. E posso criar um espaço para a aprendizagem. And I found my purpose, which isn't necessarily to read all of the studies and be the most expert in the field, but it is for creating community and spaces to learn together. E encontrei o meu propósito na vida, que não é conhecer todo o conhecimento que existe e ler todos os artigos e todos os livros sobre biotensegridade, mas é criar comunidade dentro deste campo de estudo. So now I know there's a lot that I don't know, even though there is also my understanding now is way deeper than it used to be. I can see that there are many areas to continue to learn, and I can recognize when I read things that people are where I was with the not knowing. Portanto, agora eu sei bastante mais dentro deste campo, mas também sei que sei muito pouco e que tenho muito mais dentro deste campo para aprender, várias áreas relacionadas, e tenho a vantagem de conseguir identificar o lugar onde as pessoas que se iniciam neste campo de estudo, reconhecer o lugar onde as pessoas estão, porque é o lugar de onde eu venho, e que conheço bem. Thank you very much, Chris. Thank you, Chris. É muito rico, né? A gente vê histórias tão diferentes e que de alguma forma se manifestam e fazem com que a gente não mude a nossa trajetória, mas com que a gente entenda o lugar que a gente quer estar, né? E aqui eu não conheço todos, mas acho que eu conheço quase todas as pessoas que estão aqui e vejo que tem pessoas interessadas em saúde, em movimento, em levar a possibilidade de caminhos de integração para o outro. E o que a gente pode falar, né, Nuno, e eu sei que a gente pode falar pela Chris em relação a isso, é que através de uma lente, de uma perspectiva que é a ciência da biotensegridade, a gente teve a oportunidade de descobrir o que de fato é o corpo e como ele se comporta, e isso é maravilhoso. Ou pelo menos ter um modelo que responde melhor à nossa percepção de como é que o Sim. corpo se comporta. E este modelo maravilhoso que, como a Bruna disse, não nos tira do nosso caminho, não nos altera a prática. Eu, de repente não vou deixar de ser profissional de corpo, instrutor de Pilates e Kettlebell, para ser outra coisa qualquer, uma vez que estudei biotensegridade ou que conheço um pouco de biotensegridade. Não, eu vou aprofundar muito mais o meu campo de trabalho, introduzindo novas lentes naquilo que eu já fazia e podendo explicar, como a Bruna também disse, coisas que eu sinto, que eu vejo, que eu percebo na minha prática, mas que não são explicáveis pela ciência que nós tínhamos como modelo de explicação do corpo. Essa vai ser a primeira vez que existe algum curso de biotensegridade que seja construído e embasado por quem, enfim, a Chris é a pessoa que está dentro do archive, né? E a gente vem tendo a oportunidade de estudar, reconhecer e descobrir formas de aprender juntos. Então, quando a gente observar o mini curso, muitas coisas a gente reconhece, porque a gente entende que, naturalmente, né, como a Cris falou, a gente entende que o corpo é sábio, a gente tem sensações do nosso próprio corpo, e o que o curso vai começar a dar é um direcionamento de uma lente que pode ser, se vocês quiserem, como é para a gente, um modelo para facilitação de saúde, de movimento, de cuidado, de toque.
Sim, eu acho que é importante as pessoas passarem pelo processo de fazer o curso e de responder, de refletir sobre o que é pedido. Refletir não só por escrito, mas refletir usando o próprio corpo, porque as experiências que são pedidas são experiências de corpo, que a pessoa sinta, que faça, que parem os vídeos a meio, que ouçam as palavras e que façam o que é sugerido fazer, porque cada um vai ter uma sensação e uma percepção diferente, e pode com isso alterar o seu preconceito, as suas pré-ideias sobre o que é biotensegridade ou o que é tensegridade, o que ouviu falar, porque se ouve hoje em dia falar muito de biotensegridade, portanto é muito importante que se vivencie os conceitos e as sugestões feitas para que o conhecimento seja um conhecimento baseado em vivência e não um conhecimento baseado em ouvido ou lido, que tem o seu cabimento, mas que no corpo é pouco válido por si só. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa, seja da sua história ou o seu interesse pela ciência da biotensegridade? Pode ser em escrita, podem abrir o microfone. Ou tem alguma questão, alguma dúvida aí, Prática coisa a mesmo, né? queimar? Das pessoas que já experimentaram fazer, algumas das pessoas que estão aqui tiveram acesso ao curso antes, para nós também percebermos como é que iria ser a interação com o que nós sugerimos como curso. Dessas pessoas, que algumas estão aqui, querem dar alguma experiência sobre o que mudou pelo facto de passarem pela experiência de fazer o curso, de sentir e de refletir sobre o que é sugerido no curso. Se calhar eu falo muito um português muito fechado, já sei. Portanto, Dá algumas para das pessoas entender que estão aqui online, completamente. se não perceberem o que eu digo, a Bruna traduz. A gente vai se traduzindo o tempo todo aqui, é inglês, Ok. português. Tem Alguém quer... Cecília. Cecília abriu o microfone. Ótimo. Cecília. Ok. Eu já sou repetente deste curso. Já estou mais ou menos familiarizada um pouco com a biotensegridade desde há, não sei, um ano, dois, não tenho a certeza. Eu venho da dança, fui bailarina, sou professora de Pilates e um bocadinho ao contrário daquilo que o Nuno disse da experiência dele, eu hum, relaciono-me, não, não senti com a biotensegridade uma libertação, digamos, de poder pensar por mim, e sentir por mim. Não, eu tenho a referência do meu corpo, não é? Da experiência do meu corpo, e aquilo que a biotensegridade me tem ajudado é a ir ao encontro daquilo que eu intuitivamente já sentia, não é? O corpo hum, sabe mais do que aquilo que a nossa cabeça poderá imaginar, e eu dou as minhas aulas e relaciono-me com as pessoas a nível do corpo de uma maneira muito intuitiva. Aquilo que eu notei agora quando fiz este curso outra vez foi que a primeira vez que eu fiz o curso, as minhas respostas eram muito a medo e estou a dizer bem, não estou a dizer bem, estou a compreender bem ou não estou. E agora senti que houve uma evolução. Houve uma evolução. E esta coisa da biotensegridade, uma pessoa, eu tenho vindo a expor à biotensegridade, eu não posso especificar exatamente é isto e é isto e é isto, mas de facto hum, é uma consciência diferente que me traz, hum, eh, que me traz como é que eu hei de explicar?
há uma consciência que vai entrando, não é? Eu estou exposta a este grupo e a estes cursos, etc. E há qualquer coisa, há uma consciência que vai entrando, vai entrando, vai entrando. E eu, na minha performance de vida e de trabalho, noto essa influência. E isso é muito interessante, muito. Portanto, eu aconselho às pessoas que estão aqui, e há uma coisa que eu gosto aqui, especificamente, que é uma palavra que eu aprendi, heterarquia. Heterarquia, não há uns que sabem mais, uns que sabem menos, e obviamente que há, mas há um valor que cada um tem e que é válido. Ou seja, não se mede. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua experiência, e é isso que conta e é isso que tem que valorizar. E eu tenho aprendido muito isso aqui, porque isto é um grupo em que uma pessoa pode se sentir segura e sentir que sou compreendida e sou aceito como sou, com ou menos capacidade, não interessa. A minha capacidade às vezes é muito limitada a nível académico, mas eu sei que não é por aí. Eu sei que há uma consciência que vai entrando e hum, como é que eu ia dizer? Isto é um campo muito, muito, muito vasto, muito, muito, muito vasto. A nível pessoal, eu sinto que aprendo muito com estas pessoas, sei que há uma atitude que é muito importante, eu acho que para mim na vida, como em tudo, que é dar o benefício da dúvida daquilo que eu sei e das minhas certezas. Isto é uma atitude que uma pessoa tem, que eu tenho na minha vida. Será que aquilo que é a minha convicção é mesmo a coisa certa? Não há coisas certas. Eu estou sempre a mudar, estou sempre a crescer, estou sempre a aprender, e aqui é uma oportunidade de uma pessoa pôr em questão aquilo que sabe, mesmo que saiba muito sobre Pilates, ou saiba muito sobre o corpo, ou saiba muito sobre anatomia. Sempre haver uma abertura, para mim, é uma coisa que para mim eu valorizo imenso, que aqui é muito notório, que é a atitude de dar o benefício da dúvida e pôr em questão sempre se aquilo que eu sei é mesmo assim. Pronto, é um conselho que eu dou a todos. Obrigada. Obrigada, Cecília. A gente teve a oportunidade de ter também uma imersão presencial em Portugal e a Cecília estava junto. O Geraldo também que está aqui. Um prazer estar com vocês. Obrigada. Hum. Força, Clara. Aproveitando a fala da Cecília, uma coisa que eu acho que estudar biotensegridade me trouxe também e me traz é um senso de mais gentileza e menos ansiedade no sentido não só do quanto eu sei ou deixei de saber, mas de ampliar a escuta para aquilo que o corpo manifesta. E aí, nesse lugar, é como se a gente sempre tivesse o que aprender, a gente sempre tem um olhar para refinar, mas ao mesmo tempo a gente valoriza aquilo que a gente é capaz de alcançar, de perceber e de reconhecer hoje do corpo. E é um exercício eterno, assim, de reconstruir o olhar, de ressignificar aquilo que a gente aprendeu. E eu acho que isso ultrapassa, assim, não só a prática de movimento, mas chega a um momento que isso vira além de como você enxerga o mundo, as relações, é o modo como você se posiciona. Então, eu acho que é isso, assim, é um renovar de votos de manter o olhar vivo, o corpo poroso e sensível e gentil, sabe, para entender o que se apresenta ou para não entender o que se apresenta e ser capaz de conviver com isso, investigando alguma coisa. Eu gostei especialmente da tua palavra ressignificar, Clara. E ressignificar é de facto uma coisa que nós fazemos constantemente, ressignificar pelo corpo, ressignificar a palavra, questionar o que sempre ouvimos, o que sempre aceitamos como o certo, porque vem de cima. E quando vem deste nível, do nível de todos nós, do nível do corpo,
podemos fazer uma ressignificação com um sentido completamente diferente. E Obrigado. obrigada por esse ambiente aqui, porque eu acho que ele proporciona isso também, no sentido de acolher todo mundo, de, enfim, fazer com que a gente se sinta confortável e à vontade para aprender juntos. Uhum. Obrigado. Mais alguém quer trazer alguma fala que pode ter sido do curso que fez, para quem já experimentou no test drive, ou para falar de alguma relação de como o que faz, por que faz sentido, né, estar aqui nesse momento? Bem, Silvia. É, é, bom, eu sou Silvia, eu moro em São Paulo atualmente, estou no ambiente de movimento há muitos anos, e desde da faculdade, a minha formação já veio de um trabalho somático, né? Então, o meu olhar sempre foi da percepção, da sensação. E apesar de eu não ter praticamente lido nada sobre biotensegridade, o pouco que eu ouvi foi nos cursos que eu fiz de fáscia, né? Esses cursos últimos que eu fiz. Todas as coisas que eu fui fazendo foram dando uma consistência para o que eu já fazia. Então, assim, como a Cecília falou, né? O trabalho intuitivo. Eu sempre fui muito acreditando no trabalho intuitivo, no meu sentir, e no proporcionar, tentar, assim, direcionar de alguma forma, né, o movimento dos outros. E, ultimamente, sem eu ter estudado só a palavra de que a gente não é biomecânico, que a gente é bioemocional, né? Então, essa noção da emoção, eu tive uma experiência com a minha mãe esse Natal, dela tentar entrar numa piscina e ela travou. E naquele momento eu enxerguei o corpo dela, era como se fosse uma bolha de medo. Eu vi o medo nela inteira, assim. E aí eu falei, mãe, dobra esse joelho, bota esse pé para baixo. Aí imediatamente ela fez e entrou. Mas me deu uma percepção dessa questão do bioemocional que eu nunca tinha tido. E daí eu comecei a perceber isso em mim, como a emoção é como se fosse uma gota de tinta que se espalha no corpo inteiro. E isso acontece o tempo todo dia, o tempo todo. Alegria, tristeza, ansiedade. A gente é uma bolha emocional que se move, né? Esse bicho emocional. E isso me fez um pouco, como a Clara falou agora, a minha noção empática cresceu de uma forma, cada vez que entra um aluno agora, eu tenho esse olhar de que a pessoa traz toda a história dela emocional naquele corpo que se move. E isso mudou muito, assim, né? Até os alunos falam, nossa, você anda boazinha. E é essa sensação do corpo inteiro, né? Eu sempre falo para eles, desde que você foi concebido, você era duas células que agora estão vivas aí se movimentando, mas é uma estrutura integral, né? Então, assim, apesar de eu não ter estudado, é como se o conhecimento da teia gigante ali, me deixo entrar na teia e o conhecimento também vem para mim dessa forma mais intuitiva, né? Mas agora eu vou ser mais disciplinado, vou estudar, vou fazer curso, vou dar consistência para a minha prática, mas era isso que eu queria contar aqui. E assim, aquilo que a Cecília falou também, eu estou no mesmo ambiente há muitos anos, né? Que eu trabalho num ambiente de Pilates, mas nesse ambiente a bruxa sou eu, o caldeirão é meu, eu boto o que eu quiser dentro do meu caldeirão para fazer os feitiços todos. Então, essa sensação do ambiente sempre se renovar, né? E o olhar sempre mudar. Mudou quando chegou
os australianos com a coluna neutra, aí chegou a fáscia, mudou tudo, agora vem a biotensegridade, muda tudo de novo, e sempre mudando para melhor, para mais volumoso, né? A gente quer volume, eu quero volume no quadril, eu quero volume na cervical, eu quero volume. Eu quero a coluna olhada pela frente, não por trás, é essa viagem. Mas é isso aí, só para compartilhar um pouquinho. Muito bom. Que Obrigado, lindo. Silvia. Silvia, é muito rico, né? Porque tanta experiência, né? A Cecília também, tantos anos, e todo mundo aqui tem uma bagagem, e como essa bagagem ela vai se recheando conforme a gente vai se propondo a observar o corpo, né? Uma das coisas que para mim foram momentos de grandes arras no meu trabalho foi quando eu comecei a parar de buscar erros e começar a observar o corpo simplesmente como ele era. E como, através de uma perspectiva e de uma ciência, né, e olhando conceito por conceito de biotensegridade, observando relação por relação de força, isso me dava mais instrumentos de atuação. E a gente espera que isso recheie os ambientes profissionais de vocês, que façam com que a gente repense sobre as relações, porque não é só no trabalho que precisa disso, né? O mundo está pedindo que a gente revisite e se relacione de formas mais verdadeiras. Então, bem gostoso ouvir vocês. Hum, mais alguém quer partilhar alguma? Mais alguém se sentiu inspirado a falar? Eu posso só dizer que a Sílvia disse uma coisa que disse na brincadeira, mas disse a sério, que ela vai se dedicar mais a estudar e nestes campos do conhecimento, novos ou antigos, particularmente no campo do corpo e do movimento, que é o que nós somos, corpo e movimento, nós não precisamos de uma ciência que nos diga o que nós somos. Nós já sabemos o que nós somos. Nós temos, somos corpo, respiramos, ninguém nos tem que ensinar a respirar, não é? Ao contrário do que se passa em muitos ginásios, de que inspira, respira, não te esqueças de respirar, etc. Portanto, nós já somos isso tudo, mas se nós queremos falar com uma linguagem em que nos possamos entender, uma linguagem mais ou menos eh, aceito por todos, que represente, que esteja mais próxima daquilo que nós sentimos como aquilo que nós somos, nós temos que estudar um pouco mais, ou podemos estudar um pouco mais, hum, e, e- e ter algum cuidado com a procura de fontes ou com a aceitação da informação que nos chega como sendo verdade. Eu acho que é importante pesquisar, estudar, questionar, mesmo quem diz que tem a verdade, que neste caso somos nós, questionar o que nós dizemos, sentir o que nós dizemos e, se não fizer sentido aquilo que nós dizemos, criar a própria forma de dizer e de expressar aquilo que é a verdade de cada um. Sendo que a biotensegridade, pelo menos para nós três e para mais algumas pessoas que aqui já estão há algum tempo, eh, tem a vantagem de. É uma linguagem científica, que, portanto, tem uma linguagem própria, palavras próprias, conceitos próprios, mas que fala ao meu sentir, fala aquilo que eu percebo. Portanto, é difícil de contestar e dizer: isso não é bem verdade. eh, eh, os conceitos que são emanados e que emergem da biotensegridade falam àquilo que eu sinto que sou enquanto corpo, enquanto me movo, enquanto ser emocional, bioemocional, como a Sílvia dizia. Porque toda essa parte emocional, espiritual, energética, o que quiserem, está perfeitamente contida neste paradigma. Hum, Tal é a abrangência que, 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 que ele tem para explicar o que nós somos enquanto corpo
vivo, estrutura. Mas é preciso conhecer para poder falar dele com com mais alguma propriedade. É uma mudança muito grande de forma de pensar, de falar e, em alguns casos, de agir. Não quer dizer que nós estivéssemos a agir mal, a maior parte de nós já faz aquilo como a Cecília, como a Sílvia disseram, já faz aquilo, a biotecnicidade não mudou nada, apenas veio dizer, ok, eu já faço isso, eu já sou isso tudo, eu já sinto isso tudo, eu reconheço-me nisso tudo. Tem uma coisa que a Chris fala que eu acho que faz muito sentido. Ela usa uma metáfora de que a gente enxerga o mundo com uma lente e a gente convida com que a gente troque os óculos, né? E daí, a partir do momento que a gente troca os óculos, a linguagem modifica, os objetivos dentro de uma prática modificam, e não porque era uma coisa ruim, agora é uma coisa boa, mas porque a gente faz o pacto de olhar o corpo a partir do que ele é. E isso traz para a gente uma outra perspectiva. E posso dizer que colocar o óculos da biotensegridade é maravilhoso, porque é muito prazeroso, né? Você se sente mais motivado, porque a gente nunca está pensando nos mesmos passo a passos, a gente começa a correlacionar e a observar o corpo de outras formas e abrem possibilidades para dar mais volume para tudo que a gente faz. É isso mesmo. Vocês querem dar uma olhada no curso? Querem que a gente compartilhe para vocês verem se tem alguma dúvida? Chris, can we share your screen showing the course? You muted. Do you want to say something, Chris? Is this what you want, or do you want the landing Yes. page? Yes, This I is think. good. Okay. You Bom, have to But tell me what to do. maybe just to explain that the landing page, portanto, o que a Cris abriu foi o curso completo. A Cris vai abrir agora o que vocês vão ter quando abrem o curso pela primeira vez. O que vocês vão conseguir ver vai ser o que ela vai mostrar. You're going to show the landing page? If you like me to, just do that. Uh, Portanto, quando vocês abrem o curso pela primeira vez, there we go. é isto que vocês vão ter. Conduzes, Bruna? quer seguir? Ok. Segue tu, segue tu. Bom, a gente tem então esse primeiro link. A festa é o momento que a gente está agora, né? Esse encontro. Quando a gente entra no Registre-se Agora, a gente entra exatamente para o curso, e se a gente tem interesse de fazer parte da discussão, a gente clica na discussão. Depois a gente tem a opção de clicar no final do curso também na parte de discussão. Chris, can you press the Registre-se Agora gratuito? I don't. No, No, not the other one, the other one. the The other other one. one. Okay. So, Bruna, if you want to register for both at the same time, you have to do the one I pressed. When you go to the Okay. other, if you just want the free course, then here. Se você quiser só se inscrever para o mini curso que é gratuito, é no botão da direita. Se vocês já tiverem interesse de participar da discussão, é no botão da esquerda, e vocês têm a opção de fazer as duas coisas juntas. Vocês vão colocar o e-mail de vocês. Go Do you want ahead, to Chris. do- A senha. Quem não tiver, é só fazer no sign up, que é um cadastro rápido do portal do Sutra. Portanto, quem não tiver aquela senha, terá que fazer o registro
terá que se cadastrar primeiro, que é rápido, no Sutra, na plataforma Sutra, para Ah, depois ter acesso but a esta segunda parte. it's not letting me join. No? Go back No. to just the mini course, and then we can show Ah, the course. Yes. you can ask them to let us know if the login's Yeah. not working. Se alguma coisa, se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem contactar o Nuno, eu ou a Chris, se vocês, enfim, precisarem de uma ajuda. Chegando no curso, depois do cadastro, vocês vão entrar nessa página aqui. E daí ele vai ter o conteúdo do curso, que ele vai só dar um passo a passo de como vai ser. E daí, se a gente for e apertar o experimente, ele começa. Chris, can you press the button? Thank Okay, it's different for me because this is my administrative thing. So when they press the button, this is going to come up. Yes. E daí, se vocês observarem, a gente começa trazendo uma perspectiva. Então, tem uma ação prática, onde vocês podem só observar, ou a gente convida com que vocês experimentem. É bem curtinho, os vídeos têm 2 minutos, mais ou menos. E daí, depois, ele vai te fazer uma pergunta para você compartilhar as suas percepções. Se a gente abaixar um pouquinho, can you scroll a little bit for us, Do you Chris? want to tell them about these? What happens when they enter something here? Yeah, we can share. Is that what you talking about? Yeah. Do you want to show them how to do it or no? I think we don't need. Okay. What do you think, Nuno? I don't think so. I think that they already Okay. done. Like there's Cecilia. E aqui a Keep gente vai going. ter a resposta de vocês, e toda vez que a gente depois que a gente coloca a nossa resposta, o próximo vídeo aparece. Então, esses vídeos eles vão desenrolar à medida com que a gente for respondendo. Se Keep virem a going. mãozinha onde a Cris está, a Cris, I'm going to talk about where you are, the reflect. Se Okay. quiserem refletir sobre o que, neste caso, o que eu escrevi, carregam em cima clicam em cima da minha resposta, vêm, abre esta janela de lado e vocês podem responder com palavras ou com os sinaizinhos ou o que quiserem, com os coraçõezinhos, sei lá o quê. As carinhas de ódio ou as carinhas de amor. Ok. Uma coisa legal desses reflexos e dessas falas é que isso é uma forma também da gente tirar dúvida, perguntar ou se familiarizar com uma linguagem. Então, por exemplo, se alguma coisa que o Nuno escreveu me deixou na dúvida sobre uma propriedade do corpo, alguma coisa que eu já ouvi falar sobre o termo, eu posso colocar aqui e dá para você marcar a pessoa. Então, se eu quero perguntar para a Chris, ou se eu quero perguntar para a Silvia, eu coloco o nome dela e eu consigo conversar com a pessoa. É uma forma da gente continuar essa conversa. Chris, can you answer someone and tag the person so people can know that they can tag in the answer and the Okay. person would be. Eu pedi para a I Cris just fazer sent mine. exatamente o que a Bruna. Portanto, neste caso, a Cris vai responder à Jamil. And you can tag. Põe uma arroba, não sei se é assim que se diz no É Brasil. arroba também. Arroba, e aparece o conjunto de pessoas que estão inscritas na página. Portanto, todas as pessoas inscritas na página vão estar como opção para vocês poderem responder diretamente à pessoa e a pessoa ser avisada de que tem uma resposta. Uma coisa bem interessante do Sutra é que você recebe, é como se vocês fizessem parte de um Facebook de biotensegridade. Então, a gente consegue conversar, a gente consegue receber notificação, é um lugar de troca mesmo. E além da gente ter o curso e poder discutir, pensar sobre ele. Então, a partir do momento em que eu termino uma parte, eu clico no próximo e ele vem o próximo vídeo até o final. Chris, I think you can scroll. To the end. Yes. They'll have to answer these before they go to and hit here, right? Yes. They know that? Okay. Keep good to here? Yes, please.
And when we finish, if we are not on the... Oh, desculpa, gente, Yes. estou falando inglês. E se a gente, quando a gente terminar, se a gente não tiver na discussão ainda, a gente tem a possibilidade de fazer parte dessa discussão. O que a gente pensou em termos de comunidade é que essas discussões elas vão acontecer de tempos em tempos e que é um lugar onde a gente possa estudar, perguntar, tirar dúvidas, praticar, para uma construção mesmo de pessoas que estejam interessadas em saber mais e ter acesso ao conteúdo, né, de biotensegridade que às vezes fica tão restrito na língua inglesa. E eu penso que é isto. Quanto ao curso, alguém tem alguma dúvida, alguma questão que tenha surgido com esta apresentação? Pode abrir o som e falar. Sim. Should I stop the share? Please. Yes, please. Quando vocês forem fazer a inscrição de vocês no Sutra, para quem não tem, tem um botãozinho, está escrito em inglês, mas basicamente é nome, e-mail, não tem muita informação. A Maria de Fátima está falando que não consegue fazer o cadastro. Chris, can you put in the page to sign up and share so then we can see? Do you want me to do? I did it. No? You Oh. to share the page, to Share share the your- screen, sorry. I'm sorry. Tell me again. What do I need to do? share the screen on the registration page. Ah, okay. Yes. Sorry, I just have to move this Zoom bar there we go. Portanto, a Cris está a fazer um exemplo de registro. Yeah. Okay. And now the one on the right. This one, the free one? Yes. Yes. Thank you. Now join space. A gente coloca para participar no Join Space. Sorry, gonna- wait just a sec. Neste caso, já aparece o step 2, o segundo passo para Cris, Para fazer o porque ela já acesso. tinha usado aquela ligação dela. What do you say? I said Cris, that we show step 2 already for you because you had already done those steps with that Oh, email. okay. We want Yeah, to yeah. show the But- sign up, Chris. I'm going to have to contact Sutra because that should be it. It should happen easily. And people were finding also for the launch party, they weren't able to join. A Cris vai falar com a página Sutra, com o apoio do Sutra, que é o suporte, para perceber o que é que está a acontecer, porque não devia ser preciso mais do que isso. Eu sei que o Geraldo, por exemplo, também teve problemas no registro, quando quis adicionar password, e-mail, não conseguiu. Portanto, há algum problema. If you signed up for the mini course, we'll send you an email when this is fixed. If you didn't, you'll need to put your email address in the Zoom chat and we'll add you there, or I will. Talvez Então, a Maria que está com dificuldade, Maria de Fátima, se você quiser colocar o seu e-mail, a gente coloca você dentro da plataforma e você já recebe o e-mail. Isto porque a Cris, depois de ter a resposta sobre a resolução deste problema técnico, a partir do Sutra, vai enviar para quem estiver registado, vai enviar um OK, já está resolvido. Quem não tiver registado na página, quem tiver obtido o link Zoom de outra pessoa, sem se registar, não vai ter acesso a essa informação e vai ter que ir tentando até que encontre a página resolvida. Todo mundo que fez entrou na lista de espera para hoje, automaticamente já vai receber um e-mail para clicar e entrar no curso, tá?
Mas, enfim, qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente por e-mail ou por outros canais. Chris, I think E podem that's partilhar o link do curso porque é gratuito, com quantas pessoas quiserem. It's good. What would you like me to do? What would I you like think me to do? you can Stop the share? stop the share, please. Thank you. Yes. And finish the... Sorry, eu tenho mesmo que sair hoje, peço imensa desculpa. É a segunda vez que estou a gostar muito. Na próxima eu pretendo, eu falo mais qualquer coisa, mas hoje tenho outro curso já a seguir, que logo Obrigado, se juntou os Josefina. dois no mesmo dia, eu peço desculpa. Obrigado, Pronto, obrigado pela tua bom dia para presença. todos, até uma próxima. Obrigado. Obrigada, Nuno, e obrigada a todos que estiveram Obrigado. presentes. Obrigada a todos. Gente, Com que licença. agradeço. Obrigada. E Gente, acho que nós estamos terminando o nosso compromisso de 1 hora, porque eu sei que estas conversas podem durar horas e horas e horas ínfimas. E será bom que ponhamos que sejamos rigorosos neste terminar, certo, Bruna? sim, fiquem à vontade para contactar a gente se vocês tiverem alguma dúvida. A gente vai adorar receber as respostas de vocês e poder interagir. E a gente espera encontrar com todos vocês também no nosso dia de discussão, no nosso dia 2 de fevereiro. Yes. Muito obrigada, Bem, gente. Chris, do you wanna obrigado say a bye? todos. Okay, hang on. I was just adding Maria de Sophia, I think Fátima. Fatima, I'm to the course. Thank you, everybody. It's nice to see when people are sharing other people's face light up. So I actually can't understand the words, but I can see the connections that are happening amongst you, and that's really nice. A Cris agradece, diz que é muito bom ver a partilha de alguns que ilumina a cara de outros, apesar dela não perceber o que se diz, ela percebe que o que se diz fará sentido e que pode ajudar quem ouve. Querendo dizer também que, e acrescento eu, que a partilha, ainda que pareça insignificante, porque nós nunca somos suficientes e vamos sempre dizer uma coisa errada e vamos falar a coisa errada, a partilha é sempre fabulosa e ajuda sempre quem está à volta. Esperamos que o façam. Por escrito, neste caso, ou no dia 2 de fevereiro, quando nos reunirmos para as perguntas e respostas. Desculpa, meu filho. Quis dar tchau. Gente, Hi, obrigada. Victor. Obrigado a todos. Ciao. Muito, muito obrigado pela vossa presença. Tchau, gente. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Bem-vindos.